Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre o tema central do cristianismo, a salvação. Salvação de quê? Para onde? Por quê? Por que essa palavra sumiu dos púlpitos? Por que ninguém mais fala em salvação? Por que se tem medo de falar da salvação? O cristianismo hoje tem ostentado uma palavra, a palavra vitória, a palavra cura, a palavra prosperidade, mas sumiu com a palavra salvação. A salvação é o tema central do cristianismo e é o tema da nossa série de vídeos. Acompanhe conosco. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que quando nós lemos a palavra salvação, em grande parte do Velho Testamento, ali está se referindo à libertação, à salvação de vida, à preservação da vida terrena, da vida física. Mas, quando Judá vai para a Babilônia, lá na Babilônia eles desenvolvem esse conceito, eles aprendem esse conceito de eternidade da alma. E então, daí para frente, a palavra salvação vai ser usada num contexto espiritual, de salvação da ira de Deus, de salvação da justiça de Deus, de salvação do juízo final, de salvação para a eternidade, de salvação da morte espiritual eterna. E assim, no Velho Testamento, pecado que pode ser definido como errar o alvo da vontade de Deus, errar o centro da vontade de Deus. No Velho Testamento, se obedecemos a Deus, somos abençoados. Se desobedecemos, somos amaldiçoados. Isso está em Deuteronômio 28. Mas, no Novo Testamento, quando pecamos, estamos eternamente afastados da glória de Deus. Estamos em desarmonia com o Criador por toda a eternidade. O pecado passa a ser concebido como algo que habita em nós, que trazemos quando nascemos, trazemos na nossa herança espiritual, na nossa herança genética. Nas nossas veias corre o sangue das origens, corre o sangue de Adão, do princípio da humanidade. E assim, todos são pecadores. Todos estão afastados da vontade de Deus. Então, o homem cria a religião, uma maneira de se religar a Deus, uma maneira de se religar, de se ligar novamente ao Criador. E faz seus sacrifícios, seus votos, suas promessas quase sempre ligadas ao sofrimento. Mas isso é impossível. Não há religião, porque não há como o humano se ligar ao divino sem que o divino venha até o humano com a sua graça, com a sua misericórdia e o alcance. E assim entra em ação o plano de Deus para ligar novamente o homem a si mesmo. Esse plano está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação se torna um termo de libertação, de preservação da vida, mas libertação da morte, preservação da vida eterna. Para isso é preciso que se acredite em duas coisas. E se você acredita nessas duas coisas, você pode continuar vendo esse vídeo, mas se você não acredita, vai ficar muito difícil você compreender o teor, o conteúdo desse vídeo daqui para frente. Uma delas é a crença na eternidade da alma. É a crença de que nada se finaliza aqui, mas que o seu espírito se traspassa além da vida, que após a morte o seu espírito continua vivo. A outra é que Cristo é Filho de Deus, morreu e ressuscitou. Essas são as duas premissas para que você continue compreendendo
a importância da salvação e para que você continue entendendo o perigo, o grande dano eterno que existe em tirar o tema salvação dos nossos púlpitos, das nossas igrejas, dos nossos sermões e das nossas homilias. Desde o Velho Testamento, profetas como Joel, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, têm profetizado acerca da salvação de Deus. Isaías diz que nós andávamos errôneos como ovelhas que não têm um pastor. Estávamos separados da vontade de Deus. Mas Deus ia levantar uma pessoa da linhagem de Davi, um renovo do tronco de Jessé, e iria fazer cair sobre essa pessoa o pecado que habita em todos nós. Isso é salvação. Outra coisa que eu preciso compreender é que a salvação é um ato de Deus. É um ato produzido única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Não há como eu, sendo escravo do pecado na minha carne, no meu corpo, na minha mente, desistir um dia de tudo e me voltar para Deus, se Deus não me alcançar, se Deus não vier até mim. Por isso é que Deus toma a iniciativa na salvação do homem. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele é quem inicia a atração a si mesmo, o convite à salvação, a escolha, a eleição. E Ele faz isso porque Ele nos conhece desde antes de estarmos no ventre de nossa mãe. Ele faz isso porque Ele é onisciente. Ele sabe tudo. É um erro no estudo da salvação pensar que Deus perdoa os nossos pecados. Não. Deus não nos perdoa, não nos perdoou, porque Ele é justo, mas porque Ele nos ama. Ele enviou Jesus Cristo para assumir esse pecado sobre si e morrer no nosso lugar. O nosso pecado não foi perdoado, nosso pecado foi pago com sangue inocente, pago na pessoa de Cristo, que morreu na cruz para nos salvar da ira de Deus, da ira produzida pela justiça de Deus. Então é necessário que quando formos à igreja, nós entremos na igreja com esse pensamento: eu estou aqui para agradecer a minha salvação. Se eu creio, se eu compreendi isto, se eu não compreendi isso, eu preciso compreender, porque disso depende a minha vida eterna ou a minha morte eterna. E assim, salvo porque criei que esse sacrifício de Cristo, esse pagamento de pecado foi pela minha vida. Quando eu compreendo isso, aí eu vou à igreja para agradecer, para ter comunhão com outros irmãos que passaram por esse mesmo processo, para fazer este reino de Deus crescer, para me alegrar, para louvar e adorar ao nosso Deus. Ponto final. Os pedidos, Ele sabe antes que eu os peça. Em oração eu converso com Ele, porque agora Ele é meu Pai. As campanhas de sacrifício são desnecessárias, porque o único sacrifício a ser feito foi feito. É constrangedor. É difícil aceitar que alguém morreu por mim e eu não tenho como retribuir isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é constrangedor. Paulo fala: o amor de Cristo nos constrange. Então agora nós despertamos para uma vida de serviço e de gratidão, não mais de escravidão, não mais ser obrigado a fazer votos, sacrifícios, promessas, campanhas, caminhadas, subidas e descidas, idas e vindas, porque Cristo já nos salvou. Se você crê que esse sacrifício foi por você. O que nós vamos ver nesses vídeos é que quando eu tomo consciência de que sou pecador,
quando eu humildemente aceito o fato de que sim, eu tenho desejos maus, eu não tenho a mente de Cristo, eu não tenho uma mente capaz de perdoar os que me perseguem, eu não tenho uma mente capaz de dar a outra face para que ela seja espancada, eu não tenho uma mente capaz de amar o meu inimigo. Quando eu compreendo que há pecado em mim, então eu passo por um processo de arrependimento. O arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de mentalidade que vai implicar numa mudança de vida. Não há mudança de pensamento que não implique em mudança de vida real. Não adianta eu mudar a minha crença e não mudar as minhas atitudes. Esse é o arrependimento. E quando esse processo de arrependimento vem sobre mim, se abate sobre mim, quando é trazida à minha consciência o meu erro, o meu pecado, o meu afastamento de Deus, então há conversão. Converter quer dizer voltar atrás, retomar o caminho correto. E essa conversão se dá no momento que eu entendo que Cristo morreu no meu lugar, derramou o seu sangue para pagar o meu pecado. Quando eu compreendo isso, que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, arrependido, então há em mim a conversão. E este fato se dá para a eternidade, porque não sou eu quem me converto, eu sou convertido por Deus, pelo Espírito de Deus, que eu recebo no momento da minha conversão. Essa é a famosa expressão aceitar Jesus. Não é como se Jesus estivesse me procurando, pedindo que eu o aceitasse, por favor, por caridade, batendo a minha porta, querendo entrar, e então um belo dia eu digo, eu te aceito. Não. É quando eu compreendo que o que ele fez tem um peso eterno. É quando eu entendo que o sacrifício que ele fez foi por mim e aceito isso. Concordo com ele, entro em harmonia com ele. Nesse momento, o Espírito Santo me é dado, que pode surgir em momentos de grande euforia e pode surgir em momentos de grande reflexão, de silêncio, de contrição, de paz, de amor. Cada um tem uma manifestação diferente, porque somos diferentes. Ali acontece um fenômeno espiritual grandioso, que é definido por palavras como substituição, propiciação, expiação, redenção, remissão, justificação, reconciliação, adoção e regeneração. Todas essas coisas acontecem no momento da conversão. No momento da conversão, Cristo se torna nosso substituto na cruz, assume o nosso lugar. Ele faz a Deus a propiciação, ele oferece como oferta a Deus o seu próprio corpo. E assim acontece a expiação, a retirada do nosso pecado, porque Cristo assumiu ele no seu corpo, na sua vida e morreu no nosso lugar. Então nós somos remidos, acontece a remissão, o pagamento da dívida que temos para com a santidade de Deus. E com a remissão vem a redenção, a elevação de estado espiritual. Também na cruz acontece a nossa justificação. Deus nos olha e nos vê como justos, porque quando nos olha, olha que o nosso pecado foi pago por Cristo na cruz. E com a justificação acontece a reconciliação com Deus. E com a reconciliação acontece a adoção de filhos. E com a adoção acontece a regeneração, o novo nascimento. Nascemos de novo. Tudo isso inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este cruz, vídeo. Ative o sininho para que você possa ser comunicado sempre que lançarmos não há novos como agradecer, vídeos. Até o não nosso há próximo como pagar. encontro. A única coisa que precisamos fazer é se alegrar e agradecer. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.